Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, compreender melhor o significado de deficiência e refletir sobre a forma como essas pessoas estão inseridas na sociedade. Nossos convidados são Amaury Filho, da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, Valdir Macieira, promotor de Justiça de Defesa dos Deficientes e Idosos, e o jornalista Eduardo Sobral Leite. Muito obrigada pela presença. É bom que a gente comece falando sobre o conceito atual de pessoa com deficiência. Qual é esse conceito contemporâneo que nós temos hoje? Saudar aqui, Linda, Eduardo, Amaury, aos telespectadores da TV Nazaré, e dizer o seguinte: hoje o conceito mais recente é com base na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pela ONU em 2007 e referendado pelo Brasil em 2008, né? Então, é um documento que também faz parte do nosso ordenamento jurídico. E a convenção, ela fala o quê? A pessoa com deficiência são todas aquelas pessoas com alguma restrição, alguma limitação física, sensorial, cognitiva, mas que esta restrição com a interação com a sociedade, ela pode ser, né, menor ou maior. E dependendo dessa situação, dessa relação, essa exclusão, essas barreiras podem realmente ser significativas, né, para o impedimento do exercício da sua cidadania plena. Dou um exemplo assim básico, até pegando aqui a cidade do Baixo Amazonas do nosso amigo Amaury. Então, uma pessoa com deficiência que mora aqui em Belém, no centro da cidade, ali na Marquês, onde nós já temos, né, uma calçadas sinalizadas, acessíveis, ela terá, tendo em vista essa interação, também a sociedade um pouco mais informada, ela terá mais liberdade, mais autonomia do que uma pessoa que more, por exemplo, numa vila lá em Óbidos, que vai ter toda uma dificuldade de transporte, de acessibilidade, de comunicação. Então, veja só, dependendo dessa interação entre o meio ambiente e a sociedade, a pessoa com deficiência pode ter uma maior ou uma menor autonomia. E é isso que a gente trabalha no dia a dia na promotoria, tentando dar maior autonomia e independência à pessoa com deficiência, para que ela tenha oportunidade, né, para o trabalho, para a educação, na área da saúde e, acima de tudo, garantir dignidade a essas pessoas. Existe uma orientação, assim, as políticas públicas, o senhor que acompanha bem essa, né, toda a caminhada, né, no sentido dos direitos da pessoa com deficiência, existe uma orientação das políticas públicas para ajudar, né, que esse direito seja respeitado, seja atuado? Veja só, Eduardo, a questão do nosso trabalho no Ministério Público tende a ser não só nessa questão de execução, de medidas coercitivas, mas acho que é necessário também fomentar, né, junto aos órgãos governamentais e à sociedade em geral, sobre a necessidade de políticas públicas para efetivamente garantir esta autonomia da pessoa com deficiência. Porque o grande diferencial do nosso ordenamento jurídico hoje é a chamada igualdade material. Então, não basta somente pregar a igualdade formal, é necessário que haja ações afirmativas para dar oportunidade a esses segmentos marginalizados. Oportunidades reais, não é? Reais, exatamente. Um dos pontos principais é esse plano Viver Sem Limites do governo federal, que agora está fomentando aqui no nosso estado a necessidade de nós termos uma política estadual efetiva para oportunidades da pessoa com deficiência. Amaury está doido para falar, se posicionar, né, Amaury? Tá certo. Lina, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esse debate com o Dr. Valdir Macieira, que tem sido um parceiro importante nas conquistas do direito das pessoas com deficiência no nosso estado. Dizer de que realmente existe a necessidade nossa de um cumprimento dessa legislação, desses avanços que nós, ao longo da história do movimento, conquistamos.
é muito recente, né? Digamos que com 30 anos o movimento organizado no Brasil, é muito pouco tempo para termos a conquista e nosso direito ainda plenamente consolidado. Né? Mas, se tu olhar pelo retrovisor da história, já existe uma distância muito grande entre 81, quando foi instituído o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, para hoje, 2012, né? Por todo um debate que houve dentro da sociedade, com todo o envolvimento de organismos que vieram para garantir esse nosso direito, como é o Ministério Público, né? Então, esse debate é interessante que ele possa ser feito com a sociedade, porque a partir do momento que nós formos convencendo essas pessoas, fomos convencendo a sociedade, com certeza os nossos direitos serão muito mais facilmente de serem como é que se diz? Executado, sendo feito, seja aceito, né? Então, eu acho que é importantíssimo que esse espaço possa se debater para que possa entrar justamente na esfera e a própria sociedade possa se apoderar de todo esse debate que é o debate da conquista, da cidadania, da pessoa com deficiência. Quais são as principais dificuldades que o deficiente encontra na sua lida diária, na sua vida diária, nas dificuldades lidar em sociedade, numa cidade como Belém, nos grandes centros? Como é que você colocaria em evidência os principais problemas? Nós temos vários, né? Mas eu coloco assim, as dificuldades nossas todas é justamente do compromisso, inclusive dos gestores, né, municipal e estadual, no sentido de implementar a lei de acessibilidade, de determinadas empresas ou órgãos cumprir com aquilo que determina a Constituição Estadual, Federal, Lei Orgânica de Municípios, né? E, acima de tudo, o respeito com esses nossos direitos, né? Nós fomos agora, recente, houve um debate na sociedade que precisou da interferência do Ministério Público, né, com a habilidade do Dr. Valdir, de trazer para o centro do debate a questão do que foi o direito cassado da pessoa com deficiência e idosos no cinema, né? Então, foi muito rápido a mobilidade do Ministério Público, no sentido de que pudesse continuar, para que não houvesse espaço sequer para outros segmentos, aonde esses temos gratuidade, pudesse pelo menos esboçar a reação de fazer com que viesse a perda desse nosso direito. Então, o nosso direito é tudo, principalmente no respeito, né? No respeito à legislação conquistada e conquistado com muita luta. Eduardo, eu queria até complementar com alguns pontos do atendimento que a gente faz lá na Promotoria de Justiça. E eu acho que 4 pontos eu acho importantes, assim, entre os vários direitos que são, vamos dizer, desrespeitados. Nós temos, eu acho que primeiro a questão do transporte público. A gratuidade o gratuidade foi desrespeitado, mas dentre os que eu acho mais importantes, o problema mais importante seria o transporte público, que ainda nós temos grandes problemas, apesar de inclusive nós termos entrado com uma ação civil pública, aumentado o número de ônibus, ainda há um problema sério em relação à garantia do acesso com autonomia das pessoas com deficiência no transporte público, que envolve não só os ônibus, paradas de ônibus, as calçadas. Ainda é necessário um trabalho incessante do Ministério Público e das associações. Uma outra questão é a educação inclusiva. Ainda há muitas escolas, ainda há muitos proprietários de escolas, porque a educação inclusiva ela se aplica tanto à educação pública, ao ensino público, como ao ensino privado, para que haja as adaptações necessárias na escola, que haja professores em educação especial para dar apoio a esse aluno, principalmente com necessidades educacionais especiais, como é o caso daquelas pessoas com alguma deficiência cognitiva na escola, para que aquele aluno possa permanecer com os demais alunos. E um terceiro ponto que eu acho importante também é
propriamente a acessibilidade. Né? Nós temos feito alguns termos de ajustamento, algumas ações civis públicas, principalmente contra empresas, bancos, né, locais de atendimento ao público, inclusive em órgãos públicos, mas ainda não há como nós fiscalizarmos a aplicação. Não temos a própria CEURB, a própria CREA, né, não tem um número suficiente de profissionais que possa nos dar um diagnóstico geral de todos os locais de atendimento ao público. Então acaba a gente agindo através de provocação. Então a denúncia é muito importante. As pessoas denunciarem ao Ministério Público. É necessário um trabalho em cadeia, né, doutor Valdir? Isso. Que todos cumpram com as suas responsabilidades, compartilhem, né? Então a sociedade, não só a pessoa com deficiência, mas a própria pessoa que observa que aquele local gera alguma barreira, alguma dificuldade, provoque as autoridades para que a gente possa, a partir desses casos pontuais, ir resolvendo e melhorando a cidade para uma cidade mais acessível. Porque tem um detalhe, no momento que você consegue adaptar aquele local dentro do princípio do desenho universal, que é um espaço para todos, um espaço democrático, no momento que eu adapto aquele local para o acesso de uma pessoa com deficiência, eu permito que qualquer pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, uma gestante, nós mesmos, que Deus o livre, estejamos com em algum momento, uma mobilidade reduzida, possamos, né, com autonomia, com independência, sem necessitar da ajuda de terceiros, né, acessar aquele local. Eu dou um exemplo assim constrangedor, tem situação mais constrangedora do que você ser levado para um banheiro, que é uma situação íntima, né, e precisar da ajuda de terceiros. Né? Você tendo um banheiro adaptado, você pode usá-lo com autonomia e, acima de tudo, né, eu estou garantindo dignidade àquela pessoa. Agora o Amaury fez uma analogia que é bem interessante, né? Olhar pelo retrovisor da história. E eu vou me apropriar da expressão do Amaury, porque ela é bem procedente. Quando a gente olha pelo retrovisor da história, a gente vê que também houve uma confusão nas nomenclaturas, né? Pois é. Como é que se deve tratar para que não exclua ainda mais? Como é que está essa discussão hoje? Existe um documento que determina, né, de que o nome é pessoas com deficiência, né? Então, essa é a terminologia que nós, do movimento de pessoas com deficiência, utilizamos e que está dentro de uma legislação, justamente colocando essa questão, né? Porque muitas vezes se usou o termo com necessidades especiais, né? Então tem, hoje a deficiência intelectual, né? Os deficientes, né? Então existe, mas nós utilizamos e oficialmente pessoas com deficiência, né? É até importante frisar isso, porque a nossa Constituição Federal, ela trouxe o termo pessoas portadoras de deficiência. E aí eu estava falando exatamente da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela foi aprovada com efeito de emenda constitucional. E essa convenção, que é um documento moderno, trabalhado pelo movimento a nível internacional, onde o Brasil foi, através da sua comissão, né, técnica, participou bastante desse documento, ela coloca então esse novo termo, pessoa com deficiência. Porque portador é como se você portasse alguma coisa e depois pudesse se desfazer deixar dela, de lado aquele momento. Uhum. Não, a deficiência é inerente, ela é permanente àquela pessoa. Então, o termo pessoa com deficiência retrata exatamente, né, essa característica das pessoas com deficiência física, deficiência sensorial, que são os surdos, cegos com baixa visão, e as pessoas com deficiência cognitiva, que antes nós, né,